Olá galerinha, vamos a mais um vídeo referente à função quadrática, né? Também chamada como função do segundo grau. Chama-se de função quadrática, função polinomial de grau 2, qualquer função f, né? De R em R, dada por essa lei aqui, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a pode ser qualquer número diferente de zero. A única restrição é referente ao A, que o A não pode ser zero, tranquilo? Então como é que a gente vai calcular isso aí? De forma bem simples, né? Então primeiro exemplo aqui, então se eu tiver aqui uma função f de x, é isso? Igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. E eu queira saber os valores das variáveis, né? Que é justamente o valor de A, de B e de C dessa função. Como é que eu faço isso, né? Então, como é que eu faço isso? Então, o primeiro passo é lembrar, né? O A é o termo que está próximo de x ao quadrado, B é o termo que está próximo de x e C é o termo independente. Então, olhando aqui a função, qual seria o valor de A? A é 3, né? Está próximo de x ao quadrado. E B é menos 4. E C é o termo independente. Então, C vale 1, né? Fazendo um segundo exemplo, como é que ficaria aí nesse segundo exemplo? Se eu tiver uma outra função, f de x igual a x ao quadrado, né? X ao quadrado menos 1. Então, mesma situação. Então, aqui eu vou querer saber o valor de A, de B e de C. Lembre que, por definição, A pode ser qualquer valor diferente de zero. Então, qual o número que está próximo aqui de x ao quadrado, galera que não escreve? Toda vez que ele não vem, quem é? 1. Tem um termo x aqui. Se o termo, a variável x aqui, ó, né, referente, ela não apareceu, significa dizer que B vale quanto? B zero. E o termo independente aqui, quem é? Menos 1. Então, com isso aí eu consigo, né, já determinar o valor de A, de B e de C, referente, né? Então vamos lá. O próximo passo. Para a gente começar a estudar a função do segundo grau, a gente tem que lembrar de duas coisas. Esse A, ele pode ser um valor positivo ou um valor o quê? Negativo. Ele não pode ser igual a zero. Então, se o valor de A ele for maior do que zero, né? Então se A for maior do que zero, eu vou ter uma concavidade da parábola, né, que é a parte do gráfico, voltado para cima. Então essa aqui é a situação do A, né, A maior do que zero. A outra situação que pode ocorrer é A ser menor do que zero. Aí você vai ter a concavidade dessa parábola voltada para onde? Para baixo, né? Então A maior do que zero, concavidade da parábola voltada para cima, e A menor do que zero, concavidade da parábola voltada para baixo. Mas para que serve isso daí? Para quando a gente for começar a construir o gráfico. Só que para a gente construir o gráfico, a gente tem que lembrar da fórmula de Bhaskara, né? Então, que é a fórmula de Bhaskara? Eu gosto de calcular separado. Então, eu primeiro falo o valor de delta, né? Que delta é quem? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Esse é meu delta. E a fórmula de Bhaskara é dado por x, né? Que aí você vai ter dois valores, um positivo e um negativo, que é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta que a gente já calcula antes sobre 2 vezes A. Então aí esse é meu valor do Bhaskara. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Recapitulando, a fórmula de Bhaskara é delta, né? A gente calcula primeiro delta, pelo menos eu faço assim. Acho que a maioria é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí eu tenho a fórmula de Bhaskara, né? Que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2A.
E aí o que é que acontece? Aqui a gente divide. Então aqui a gente vai ter um valor x1, né? Que vai ser menos b mais, ó, separando aqui a raiz de delta sobre 2a e um x2 ou x2', tanto faz, né? x2 que é igual a menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Certo? Aí o que é que acontece? Vamos ter uma conversinha agora referente a esse delta, né? Então, delta, quando a gente calcula ele, o delta pode ser três situações. Então, delta ele pode ser maior do que zero. Delta maior do que zero significa dizer que duas raízes reais e distinta. O que é distinta? Então a outra situação de delta é quando o delta for igual a zero, que aí você vai ter duas raízes reais e iguais. Raízes reais iguais. E a terceira situação, como tinha falado, é delta menor do que zero. Aí não existe, né, raiz real. Certo? Aí vocês podem perguntar assim: pô, professor, beleza aqui, mas como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Então, pegar um exemplo aqui para a gente calcular o exemplo, né? O zero da função. Zero da função também é chamado de x1, x2, x3. Então vou dar aqui uma função, né? Função 1, função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Né? Primeiro passo aqui é igualar essa função a zero, porque dizer que esse f de x aqui é igual a zero, porque eu quero saber onde é que ela vai tocar referente ao gráfico. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter que x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Até aí tudo bem? Pronto. Aí eu vou calcular o valor de quem? De A, de B e de C. Então, calculando o valor de A, de B e de C, eu vou ter o quê? A vale 1, B vale menos 5 e C vale 6, né? Lembra da nossa função genérica. Então, partindo disso, eu posso calcular o meu delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, quem é delta? Quem é B? Menos 5 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, A vale 1, né? E C vale 6. Então, delta é igual a 25, né? Porque menos 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Expoente para o resultado sempre será positivo. Menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 dá 24. Então, delta é igual a 1. Delta igual a 1 é um valor maior, menor ou igual a zero. Maior do que zero. Então, já me garante que aqui nós teremos duas, não é isso? Raízes reais e distintas, né? Diferente. Tranquilo? Pronto. Próximo passo que é a fórmula de Bhaskara, né?
Como é que a gente calcula aqui? Então a gente vai ter aqui para calcular a fórmula de Bhaskara, que é o x, né? Igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, que a gente calculou, sobre 2 vezes a. Então a gente vai ter que x é igual a menos b, então b vale menos 5, então vai ser mais 5, né? Porque menos 5, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 1, né? Que é o delta, sobre 2 vezes a. O a vale 1. Então eu vou ter o x1, menos vezes menos, mais. Vou tirar um com sinal positivo. Quanto é a raiz de 1? 1 sobre 2 vezes 1, que é 2. Então vou ter 6 dividido por 2, que dá 3. E vou ter o meu x2 igual a 5 menos 1, né? Mesma situação, só trocando o sinal aqui, sobre 2. Então eu vou ter 4, 5 menos 1, 4, dividido por 2, que dá 2. Então aí você vê que as duas soluções, elas são distintas, né? Tranquilo? Vamos usar mais um exemplo. Então, pegando aqui o próximo exemplo, né? Um exemplo 2, eu vou ter um f de x igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1, que foi o exemplo que a gente tirou o valor de a, b e c, né? Igualando essa função a zero. Então, eu vou ter 3x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero, né? Calculando o valor de a, b e c, a, b e c, então a vale 3, b vale menos 4 e c vale 1, né? Aí eu vou ter delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então delta é igual a menos 4 ao quadrado, é isso? Que é o valor de b, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 1. Então meu delta é igual a 16, né? 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 3, 12, 4 vezes 1, 12 vezes 1 é 12, né? Então, delta é igual a 4. Achei o valor de delta, também um valor maior do que zero, então duas raízes reais e distintas. Vamos provar aqui. Então, eu tenho que x, né, é igual a menos b, mais ou menos a raiz desse delta, sobre 2 vezes a. Então, x é igual a b menos 4, né, tá? Ficar menos, que é da forma, menos 4, mais ou menos a raiz de 4, sobre 2 vezes 3, né? Porque o a vale 3. Separando meu x1 e x2, então eu vou ter x1 igual a menos vezes menos mais 4 mais raiz de 4, 2, sobre 6. Então aqui eu vou ter 6 dividido por 6, que dá 1. O próximo vai ser x2, vai ser 4, não é? Menos 2 dividido por 6. Então aqui eu vou ter 2 dividido por 6, posso simplificar, ó, por 2, né? Então eu vou ter 1/3. Duas raízes reais e distintas. Então eu espero ter ajudado. E aí até a próxima. Tranquilo?